que vocês possam entregar esse jejum hoje e que realmente venham as respostas do Senhor para nossas vidas. Amém? Principalmente revelações, porque a gente crê que quando a gente faz um jejum, é para a gente estar mais próximo do Senhor. O jejum, ele te faz você negar a tua carne, faz você negar, matar o teu eu, a tua carne, para que você esteja mais próximo do Senhor. E quando você está mais próximo do Senhor, pode ter certeza que Ele vai agir na sua vida de maneira sobrenatural. Amém? Então seja assim, que Deus abençoe por esse tempo. Amém? Glória a Deus, amados. A gente só pode agradecer, né, por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Desde a hora que a gente estava ali, desde o louvor, a gente vê como Deus age no nosso meio. Como o Senhor tem prazer de ver a igreja quebrantada como estava. Então a gente se alegra de ver cada um com o coração disposto, com o coração sedento, com os ouvidos abertos para a gente receber do Senhor. Então eu queria que você estendesse suas mãos para cá e que nessa manhã o Senhor possa falar tremendamente as nossas vidas, porque é Ele que fala, é através da palavra que o Senhor possa trazer nessa manhã, Senhor, uma palavra que venha nos confrontar, que venha nos direcionar, que venha nos libertar, que venha nos dar direção. Senhor, o Senhor sabe que de nós mesmos nós não temos nada, mas o Senhor é aquele que nos usa. Senhor, tua palavra diz que nós devemos abrir a nossa boca e o Senhor vai usar. Então nessa manhã que eu quero ser boca tua nesse lugar, Pai, para que o Senhor possa vir trazer palavra revelada dos céus para nós, Pai. Nós precisamos e que cada um aqui, cada um de nós possa estar como entramos, Pai, com o coração disposto e o ouvido atento para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu vou pedir para abrir a nossas Bíblias em Gênesis 22. Nós vamos estar falando um pouco dessa passagem que muitos conhecem. Uma passagem que, se a gente for olhar com os olhos naturais, se a gente for olhar pela razão humana, ela é um pouco dramática, ela é um pouco forte, ela foge um pouco do nosso conceito do que é amor. Mas nós vamos ler aqui a partir do 1 e entender que as coisas de Deus são loucas, amém? E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou ou provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vá-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e a Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Amém? Repetindo aqui, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. Amém? É disso que nós vamos estar falando essa manhã, amado. Que Deus proverá para si o cordeiro. Não só proverá, mas a gente sabe pela história que ele já proveu. Amados, quando a gente para pensar em muitas coisas, a gente olha uma palavra dessa, como a gente fala, como pode um Deus tão grande, um Deus de amor, pedir o filho a alguém? Pedir o sacrifício de um filho de alguém? Quem aqui é pai?
você não é pai, é filho, é irmão, você pode se colocar muitas vezes nessa situação. Da pessoa chegar e falar, ó, entrega teu filho para mim. Entrega tua filha, entrega teu irmão, entrega teu pai. É uma coisa difícil. Você parar para pensar, isso é algo que não cabe na cabeça nossa. Nos dias de hoje, não dá para entender um pedido desse. Você falar, não, você prova o seu amor por mim e você entrega teu filho. Você vai sacrificar o teu filho. Não cabe na nossa cabeça. E eu te digo mais, se alguém chegar hoje e falar isso para você, a gente fala, interna, amarra, prende, porque essa pessoa está louca. Quem em sã consciência vai pedir um filho para sacrificar um filho? Não tem, não existe como. Mas nós vamos estudar essa palavra de hoje. O que estava acontecendo ali? Porque o plano de Deus é perfeito. Porque quando Deus começa a realizar, desde lá do passado, Ele começa já a desenhar. Ele começa a desenhar o plano dele. Ele começa a mostrar para a humanidade o que é que Ele fez. O que Ele ia fazer. Para que a gente possa entender, através do nosso lado humano, do nosso lado de razão, do nosso lado racional, o que o Senhor estaria fazendo no espiritual. Amém? Abra rapidinho, ela coloca aqui, é mais fácil. Ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? Continua no 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Continua no 27, até o 29 agora. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir nada as que são. E o 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Amados, o que nós vimos aí? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. A palavra também diz que o evangelho é loucura. A pregação do evangelho é loucura. Muitos não podem entender, mas a palavra também já nos ensina que muitos não entendem por quê? Porque eles não podem receber o Espírito que há em nós. Nós recebemos o Espírito da verdade. E Jesus diz que aqueles que estão lá, que não conseguem receber, porque não têm o Espírito da verdade. Então, eu e você, nós cremos nesse evangelho. Esse evangelho que ao mundo parece loucura. E começou a desenhar aqui em Gênesis essa loucura. De um pai que estava servindo ao Senhor, de um pai que era fiel ao Senhor, de um pai, né, que era Abraão, que tinha uma promessa do Senhor, mas que Deus vem e fala, me dá seu filho. Qualquer um começa a ler e fala assim, mas parece que Deus pisou na bola. Mas vamos ver um pouquinho da história de Abraão? Vamos ver a trajetória dele chegar ali? Abraão, como todos sabem, ele morava com os seus pais. E o Senhor vem e diz, sai da sua parentela e vá para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão, ele já começa, quando Deus aparece, ele já começa abrindo mão de algumas coisas. Abraão começa abrindo mão da sua família, da sua parentela, do lugar onde ele estava. Ele já tem que ter essa renúncia. Abraão vai, ele sai da terra dele, mas ele leva Ló junto. Chega um momento, eles começam a ter problemas ali com Ló, os servos de Ló, e Deus fala, olha, se separa de Ló. Se separa de Ló porque ele não é para seguir com você nessa jornada. E aí ele se separa de Jó, mais uma renúncia, mais uma quebra, mais uma separação. E aí vai na frente, Deus promete que ia dar um filho para Abraão.
Deus vem e fala, eu vou fazer de ti uma grande nação. E eu vou te dar um filho. E vem, passado o tempo, Abraão e Sara resolvem dar um jeitinho, já que não acontecia. Já que aos olhos dele, as coisas não poderiam acontecer pela idade avançada deles. E eles resolvem o que naquela época podia ser chamado bebê de proveta. Eles chamam Agar, que era a serva, naquela época tinha esse costume. Agar vem e tem um filho com Abraão. Eles tentando dar um jeitinho para que a promessa se cumpria. E aí a gente sabe que mais tarde aquilo começou a ser um problema na vida deles. Porque aquela mulher, Agar, ela começou a se vangloriar demais porque ela teve o filho, começou a humilhar Sara, começaram a ter problema. E aí, mais uma vez, Deus fala, envia eles para longe. Então, quando você olha a vida de Abraão, irmãos, ele é considerado o pai da fé. Ele é considerado aquele que gerou a descendência de onde viria Cristo. E que a palavra diz que por ele, através dele, todos nós, através de Cristo, nós recebemos a herança de Abraão. Todas as promessas dele, tudo que ele fez ali, né? Por ser o pai da fé, hoje nós somos bem-aventurados através de Cristo. Então, só que para isso ele teve um caminho de renúncia. Ele teve um caminho onde ele teve que abrir mão de muita coisa. Primeiro foi da parentela. Primeiro ele teve que sair da casa dele. Depois ele levou o sobrinho. Aí Deus fala, deixa essa mala de lado, que estava dando problema. Vai você sozinho. Depois, para cumprir a promessa, ele arruma mais um problema. Arruma Agar e o filho que era Ismael. Depois, de novo, ele teve que se separar. Até que chegou o momento que ele recebe o filho da promessa, que é Isaac. E aí, quando parece que ele está no finalmente, vem mais um pedido de renúncia. Mais um pedido de abrir mão. Mais um pedido de falar, entrega teu filho. Você já abriu mão dos seus pais, da tua terra, do teu sobrinho que era teu companheiro. Amados, o que nós temos renunciado pelo Senhor? Muitas vezes a gente olha pela nossa vida e acha que a gente tem feito muito. Muitas vezes a gente olha e fala, eu estou abrindo mão disso, eu estou abrindo mão disso. Olha as marcas que havia na vida de Abraão para ele ser considerado o pai da fé. Era muita coisa que ele estava entregando. Mas nós, muitas vezes a gente vive no nosso mundinho. A gente vive com as nossas coisinhas, com a nossa natureza às vezes mimada. E a gente não abre mão de nada. Às vezes para abrir mão de alguma coisa, para servir ao Senhor, a gente acha que já está fazendo muito. O que é que nós temos renunciado? Será que nós temos renunciado o aberto mão suficiente para estar mais perto do Senhor? Amados, graças a Deus, o Senhor já proveu lá atrás. E Ele não quer o teu filho. Ele não quer que você entregue ninguém, que você mate ninguém. Ele só quer o teu coração. Hoje a única coisa que Ele quer é o nosso coração. Mas muitas vezes, a gente, como diz, a gente não abre mão de tantas coisas. A gente não renuncia muitas coisas. E isso vai nos afastando do Senhor. Você tem amizades, amado? Será que tem amizades na tua vida que estão te levando e te arrastando para longe do Senhor? Será que tem relacionamentos? Será que tem amizades, como falaram, relacionamento? Será que tem medo? Existem tantas coisas que vão nos afastando. Quando eu estava vendo essa passagem, e eu estava vendo sobre essa questão de amizade, sabe que muita gente é afastada do Senhor por amizades, e eles às vezes não percebem. Eles olham, nós temos visto muita coisa sobre enxurrada, sobre aquilo que essas chuvas, e vem aquela enxurrada, e ela vai passando, e a pessoa vê ela baixinha assim, e acha que ela não faz dano nenhum. E quando ela põe o pé ali, aquilo tem uma força tão grande e arrasta ela para longe. Muitas vezes, amado, são coisas pequenas na nossa vida que são como essa enxurrada.
Você não percebe, você acha que você domina, você acha que você tem o controle, mas quando você está com o pé ali, você não tem controle nenhum. Aquilo te leva para longe. Então, nessa manhã, eu queria convidar você, que a gente possa pensar o que é aquilo que a gente pode renunciar. O que é que tem feito você se afastar do Senhor? Às vezes, muitas vezes não te afasta, mas aquilo te impede que você suba o monte para receber a promessa. Muitas vezes aquilo não te afasta totalmente, mas ele te mantém numa posição onde você não vai nem para frente nem para trás. Mas o Senhor, Ele nos chama nessa manhã para que a gente possa ter um tempo de intimidade maior com Ele. Para que nós possamos ter um tempo onde, como nós vimos aqui no começo do culto, um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo de regozijo. Mas é preciso que nós renunciemos a algumas coisas. Aleluia. Amados, e mais uma coisa. Você está pronto para receber algo? Do mesmo jeito que Abraão tirou, que Deus pediu para Abraão sair da parentela, se afastar de Ló e tudo mais, o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para você é para você e para a sua vida. Muitas vezes a gente começa a colocar pessoas, você começa a abrir seu bocão, a gente começa a abrir a nossa boca, trazer pessoas, trazer coisas que não são do agrado do Senhor, ou que não estão na promessa, e você começa a trazer e você começa a perder a bênção. E o Senhor fala, ainda não está pronto para abençoar. Então, amados, o Espírito me diz que nós devemos sim nos guardar nesse momento. Deus está me mostrando, se tiver pessoas aqui, Deus tem dado bênçãos, Deus tem dado negócio, Deus tem dado promessas na sua vida que é para você. E você está trazendo pessoas, você está trazendo coisas para dentro dessa situação que não é da vontade do Senhor. E o Senhor quer que você faça isso sozinho, porque a promessa é para a tua vida. Não que você não vai ser bênção em vida das outras pessoas, mas depois que você receber a bênção, como Abraão recebeu lá a promessa, ele foi pai de multidões. Deus vai usar você como bênção, mas primeiro a promessa é para a tua vida. Amém? E muitas vezes nós queremos, quando você recebe a promessa, Deus começa a colocar algo na tua mão. Você já vai saindo, pegando, trazendo. O Senhor diz, é para a tua vida. É individual. A promessa que Ele tem na tua vida é para você e tua família. Depois Ele vai te usar para abençoar o próximo. Mas se guarda e pensa nisso. Amém? Então, amados, Abraão renunciou e teve que abrir mão de tudo aquilo. Foi, mais uma vez, a sua parentela, a sua família. Mesmo Ló. Ló era um homem mau? A Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele era um homem bom. Mas começou a ter um problema lá com os servos. Então, muitas vezes, isso que eu acabei de falar dessa promessa, não é porque uma pessoa é má ou ela é boa, ou porque ela é cristã ou não, é filho de Deus ou não. É simplesmente porque a promessa é tua. Então, não julgue se a pessoa é boa ou não. Ló não era uma pessoa má, mas ele não fazia parte daquele processo. Teve que haver uma separação. Amém? Mais uma coisa, amados. O posicionamento de Abraão. Quando Deus pede o filho para Abraão, quantas vezes eu já li essa passagem e eu fico imaginando quando eles estavam ali, que colocou a lenha sobre Isaac e eles iam subindo. E Isaac olha para o pai e fala, pai, está aqui a lenha e o fogo, mas e o cordeiro? O que aquele coração de pai podia dizer? Falar, filho, Deus proverá. Só que ele sabia o que ia acontecer. Eu fico imaginando como seria aquela caminhada até o topo do monte. Será que aquilo não ia trazer dor? Será que aquilo não ia trazer dúvidas? Dele ficar perguntando. Todos nós sabemos que Isaac era
a promessa para uma descendência. Isaac era a chave para a promessa de Deus na vida de Abraão. Como ia ter uma descendência se você não tivesse um filho? Portanto, foi fruto de... Como nós falamos, eles até tentaram com Agar, teve Ismael. Nós sabemos que Ismael depois foi ser o pai dos árabes. Olha o problema que eles criaram. Mas também era promessa de Deus. E Deus honrou a descendência de Ismael também. Mas o filho da promessa era Isaac. E aí quando chega naquele momento, você não questionaria Deus? Seja sincero. Você não colocaria e falar, Deus, como pode a tua promessa, depois que o milagre aconteceu, agora o Senhor vem querer me tirar? O evangelho é loucura. O evangelho da cruz é loucura para os homens. Mas nós vamos entender, amados, que Deus não queria Isaac. Deus não queria matar o filho dele. Deus não queria tirar. Deus queria provar que ele era primeiro na vida de Abraão. Que ele era o mais importante na vida de Abraão. E Abraão entendeu, amados, que ele preferia Deus do que todas as promessas. Ele preferia Deus sem promessa nenhuma do que todas as promessas sem Deus. Será que na sua vida também você tem escolhido Deus? Será que nós temos escolhido Deus acima de todas as coisas? Ou só nós escolhemos o Deus que pode nos abençoar de alguma forma? De manhã nós cantamos aqui, nós louvamos. Eu creio que cada um adorou a Deus pelo que Ele é. Nós adoramos Deus pelo que Ele representa na nossa vida. E o fluir do Espírito Santo é assim. Ele vem, Ele nos enche, Ele nos transforma, Ele nos liberta. E Abraão entendeu isso. Então, quando Abraão subia aquele monte, ele cria que Deus teria uma solução. Isso é crer na soberania de Deus. Isso é crer que o Senhor trará a resposta, mesmo quando seus olhos não conseguem ver resposta em lugar nenhum. Amado, se você não conhece o fim da história, e eu estou te contando essa história, o que você acha que ia acontecer com a descendência de Abraão? O que você acha que ia acontecer com a descendência, a promessa, tudo aquilo que Deus tinha prometido? Se a gente tivesse chegado só até aqui, onde Deus prometeu uma descendência e depois pediu o filho. O único filho. Muitas vezes na nossa vida está assim. Muitas vezes Deus está agindo na sua vida de uma forma que você não enxerga, que você não entende. E aos teus olhos, você diz, não tem solução. Aos teus olhos fala, ó, isso aqui está tudo perdido. Isso aqui está de ponta cabeça. Isso aqui não tem mais como resolver. Mas na palavra diz que Deus proveu para si o cordeiro. E Ele vai prover na sua vida a saída. E por mais que você não vê, por mais que pareça loucura, quando você é fiel e você segue, Ele vai prover o cordeiro na sua vida. Ele vai fazer acontecer da onde você nem espera, amado. Ele vai fazer a coisa tomar uma viravolta. Ele vai começar a agir, tomar uma forma e você vai falar, meu Deus, da onde está vindo isso? Da onde está acontecendo isso? Ele vai falar, eu sou o Deus que provê na sua vida. Eu sou aquele que provê de onde você nem sabe. Reba, Shurianda, Remaná. Amado, sabe como Deus cuida de nós? Eu estava lendo uma passagem. Tem uma tribo de índio nos Estados Unidos, os Cherokees, e eles têm uma tradição que quando um jovenzinho ele está naquela fase de virar homem, que ele vai se tornar um homem, ele tem que ser levado pelo pai, ele leva pelo pai, ele vai até o meio do mato, e ele é colocado lá, os seus olhos são vendados, e ele tem que passar a noite ali. Ele vai passar a noite naquele lugar.
Com os olhos vendados, ele não pode gritar, ele não pode chorar, ele não pode espernear, ele não pode chamar por socorro, ele tem que ficar ali até o amanhecer. E aí, quando amanhece, ele vai poder tirar as vendas, e se ele foi aprovado, ele vai se tornar um homem da tribo. Então tem esse pai, nesse momento, o pai leva, coloca ele lá sentado, ele está com aquela venda, ele não vê nada, deve escutar barulhos, ali ele confronta os medos dele, medo de inseto, medo de animais ferozes, medo de outras tribos que vêm para querer matar. Tantas coisas podem acontecer com um jovem no meio da floresta. Uma fera. Muitas coisas podem acontecer. Mas ele tem que ficar ali, com os olhos vendados, para que ele seja provado e ele se torne um homem. Não parece que muitas vezes a gente na nossa prova está assim? Parece que você está vendado e você está indo e fala, Deus, eu estou entregue. Mas esse jovem, que ele pode tirar a venda, então na manhã, quando o sol começa a raiar, ele pode tirar a venda. E ele não pode contar para ninguém o que ele passou, o que ele teve, ele não pode contar para ninguém. Só que de manhã, quando ele tira a venda, ele vê o pai dele sentado bem do lado dele. Passou a noite toda ali. Assim é Deus na sua vida, amado. Muitas vezes você não vê. Você está passando aquele medo. Você está passando aquele sufoco. Você está temeroso. Mas o Senhor está ao teu lado. Como um pai que não te abandona em nenhum momento. E mesmo nesse momento, quando Abraão estava subindo com o seu filho. E seu filho, pai, aonde está o cordeiro? E ele cria. Deus proverá para si o cordeiro. Oh, que dor! Que dor que deve ter sido aquilo. Mas ele cria. Eu creio que Abraão, amados, além de crer na profecia, Deus estava escrevendo a história ali pela vida de Abraão. Havia o profético se manifestando ali. Amados, nós lemos aqui que no versículo 3 que diz, Abraão se levantou de madrugada. Na madrugada ele começou a preparar Isaac, ele começou a preparar para que fosse e o sacrifício fosse feito, aonde o cordeiro seria provido. A nossa Bíblia, a nossa palavra também diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Desde antes do mundo existir, o cordeiro já foi morto. Então o profético aqui já estava mostrando que de madrugada, antes de raiar, já estava sendo preparado. Amados, quando chega um momento, Isaac coloca a lenha nas costas, Abraão coloca as lenhas, a Bíblia diz, coloca a lenha nas costas de Isaac, para eles subirem o monte. Então Isaac, que ia ser o sacrifício, estava carregando a lenha nas costas. Você já viu essa história em outro lugar? Um filho levando o madeiro, subindo o monte para ser sacrificado? Todos nós já vimos essa história. Foi o nosso Salvador, que subiu com a cruz nas costas. Era aquele madeiro, levando o meu e o seu pecado, para que ele fosse sacrificado. Aqui, amados, no versículo 4, Abraão diz, ficai-vos aqui, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a fé que esse homem tinha, amado. Ele sabia o que ia acontecer, o que Deus tinha dito, mas ele falou, havendo adorado, tornaremos a vós. Profeticamente ele estava falando, haverá o sacrifício, mas ele vai ressuscitar. Haverá o sacrifício, mas ele vai voltar. Então ele cria que Deus ia prover na vida dele. Ele ia voltar com Isaac. Se ele matasse, se ele oferecesse, ele não sabia como, ele não sabia de que forma, que milagre, que coisa sobrenatural haveria de acontecer, mas ele cria que a promessa dele ia se cumprir. E assim tem que ser na sua vida, não importa como, a promessa, tudo aquilo que Deus tem dito na sua vida, vai acontecer.
vai acontecer, porque a palavra diz, céus e terras poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. O que ele prometeu na tua vida, amado, não tem como. Mesmo que circunstâncias, mesmo que dor, doença, saúde, falência, o que quer que seja que aconteça na tua vida, Deus vai cumprir a promessa dele. Nós tínhamos aqui um menino, um jovem, destinado ao sacrifício. E perguntava, aonde está o cordeiro? E Abraão sempre quando diz, Deus proverá para si o cordeiro. E aquele cordeiro, amados, que Deus proveu no lugar de Isaac. Olha o profético aí de novo. Isaac era o que? Era a promessa de que Abraão teria toda uma descendência. Não era? Então, esse sacrifício, quando Deus proveu o cordeiro, toda a descendência de Abraão existiu. Foi possível a promessa se cumprir. Quando Jesus lá no Calvário, amado, morreu por mim e por você, ele também garantiu a nossa descendência uma vida eterna. Ele garantiu que eu e você não se percam. As promessas de Deus se cumprissem na nossa vida. Ah, como é maravilhoso, amado. Saber que Deus sempre tem uma saída. Saber que Deus sempre tem algo, como dizem por aí, um coelho da cartola. Não, ele tem uma bênção que ele tira para te abençoar. Não existe situações para o nosso Deus. Por isso que a gente fala desde o começo. O evangelho é loucura. Não é, pastor Orlando? Falou aqui na quinta, não foi? Acho que o senhor falou. Muita gente olha e vê, fala, esses crentes são tudo doido, tudo maluco. As coisas estão acontecendo, está de ponta cabeça, a pessoa está dando glória a Deus. As coisas estão, sei lá, está tudo dando errado e a pessoa lá, glória a Deus. Porque nós sabemos que o evangelho é loucura para os homens. Mas para nós sabemos que Deus faz coisas acontecer que ninguém entende. E ele continua fazendo. E eu falo, e ele gosta de fazer assim. Tem hora que a gente fala, Deus, simplifica mais as coisas. Mas ele gosta de fazer bem difícil. Pedir teu filho. Que é coisa mais difícil. Mas é porque ali, naquele momento, amados, Deus estava escrevendo uma história. Deus estava realizando em Cristo a loucura e o absurdo que é esse evangelho de doar seu próprio filho. Muitas vezes eu tenho certeza que eu e você, quando a gente pensa, Deus deu seu único filho, Deus entregou seu filho, mas na nossa cabeça, e você fala para mim se é verdade ou não, muitas vezes na nossa cabeça você fala, mas ele é Deus. Tipo assim, não deve doer tanto, porque Deus é Deus, tem controle de tudo, ele tem assim uma soberania, um poder e tal. Então, ele entregou o filho, mas ele, através dessa passagem, o Senhor estava falando o quão difícil é o sacrifício que ele fez por mim e por você. Nessa forma, ele trouxe a natureza humana para que nós possamos entender o que foi aquele sacrifício da cruz. Entregar o seu próprio filho. E hoje, amados, muitas vezes nós ficamos nos perguntando, onde está o cordeiro? Se a gente está falando do cordeiro, onde está o cordeiro? Como foi falado, hoje Deus não vai te pedir o teu filho. O Senhor, ele só quer o nosso eu. Abraão ali estava entregando o seu filho. Mas o Senhor, o que ele pede de nós é que a gente coloque ali o nosso eu. Esse também é difícil de entregar. Esse também não é fácil. Você matar a tua natureza mimada, a nossa natureza mimada, a nossa natureza adoecida, as nossas vontades, muitas vezes, as nossas manias,
E é isso que nós sacrificamos a cada dia. Não é fácil, mas nós temos que entregar. Será que a gente tem entregado o nosso eu, amado? Será que a gente tem colocado a cada dia? Eu costumo dizer, o mais difícil é a gente mudar a nossa maneira de ser, o nosso caráter. Mas isso é no cada dia. A gente vai matando um pouquinho de nós mesmos. A nossa soberba. A nossa vontade. Eu sempre falo daquela passagem onde Jesus falou que a gente muitas vezes não deve orar alto para que os outros vejam, e sim em segredo no nosso quarto. E que se a gente também abençoar com uma mão, que a outra também não saiba. Porque muitas vezes o nosso coração nos engana. Isso é um exemplo do que é o nosso coração, muitas vezes do eu que a gente precisa se entregar. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma obra social, uma caridade ou algo. Muitas vezes o eu dele está clamando por aplausos, clamando por reconhecimento. E quando Jesus nos ensina essa diferença, existe uma linha bem tênue, uma linha fina entre essas duas coisas. Entre muitas vezes você mostrar o que Deus está realizando através da sua vida, ou entre você mostrar que você está sendo uma pessoa boa. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Que são as duas coisas, mas uma, a tua carne fala mais alto. Na outra, é o teu coração completamente entregue ao Senhor. Então, quando você começa a matar o seu eu, já não existe mais essa linha. Porque você já não quer mais saber de fazer as coisas para receber aplauso. Ou você já não se importa mais com o que vão pensar de você. Você se importa que você está fazendo aquilo para o reino. Você se importa que você está fazendo aquilo de uma maneira. Então, é esse eu. Quando a gente fala de entregar o nosso eu, não são meras palavras. Mas tem que ser algo que começa a ser convicto no seu coração. Tem que ser uma convicção verdadeira na tua vida. É a mudança de caráter, é a maneira de ver as pessoas. Ciúmes, inveja, ira. Tantas coisas que a gente às vezes tem dentro de nós e precisa ser cortado, sacrificado, morto a cada dia. Isso leva alguns mais, outros menos. Às vezes a gente costuma falar, mas eu sou assim mesmo. Não. Você pode ser assim mesmo, mas Jesus pode te mudar. Se você é assim mesmo e o mesmo tá bom, tá bom. Mas se está errado, Jesus pode te mudar. E pode mudar a mim também. Mas para isso precisa entrega. Para isso precisa ter humildade. Para isso precisa que nós queremos ou queiramos mudar. Amém? Qual é o teu Isaac, amado? Qual que tem sido a coisa mais difícil para você entregar ao Senhor? Aquilo que você diz, eu sei que eu preciso entregar, mas está difícil. Eu sei que eu preciso entregar, mas está difícil. Não foi fácil para Abraão. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Mas hoje nós vamos estar orando. Nós vamos estar clamando que o Senhor proverá para si o cordeiro. Quando você entrega, amado, Deus está substituindo com o cordeiro. É com Cristo. Tudo aquilo que você entrega para Ele, Ele preenche na tua vida com Cristo. Porque Cristo tem que ser tudo na nossa vida. Ele tem que ser o único e suficiente Salvador. Toda a nossa entrega, toda a nossa renúncia, eu te garanto que vou te deixar completo com Cristo. Então, qual é o nosso Isaac? O que é aquilo que mais difícil para ser entregue? Você não precisa falar para mim, você só ora para Deus. Você só fala para Deus, Senhor, Tu sabe. Mas eu creio que o Senhor proverá na minha vida. O Senhor vai me prover de coragem, de força, de audácia, para que eu possa realmente sacrificar isso no Teu altar. Para que eu possa entregar isso e o Senhor venha me preencher com o Teu Cordeiro que é Cristo. Aonde está o Cordeiro na tua vida? Qual lugar Ele tem tomado na tua vida?
Amados, quando a gente vê ali, eu estava lendo uma passagem onde diz sobre as estruturas, que Abraão tinha lenha e tinha o fogo. Muitas vezes hoje, infelizmente, por aí, em igrejas, em ministérios e tantas coisas, a gente vê lenha e fogo, a gente só não vê o cordeiro. Você vê a lenha, que são as estruturas, é tudo muito organizado, é tudo muito certinho, mas está faltando o cordeiro. Outros lugares tem fogo daqui, tem fogo de lá, pula, 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 mas é tudo emoção, está faltando o cordeiro. Na nossa vida, graças a Deus, que aqui o cordeiro está em primeiro lugar. Graças a Deus, aqui o que nós prezamos é o cordeiro de Deus. Então que continue sendo assim, amado. E eu quero perguntar para você, aonde está o cordeiro? Cordeiro de Deus, como foi falado, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Por mim, por você. O Cordeiro de Deus, ele estava no Egito. Quando o Egito foi liberto e teve o livramento, que tiveram que passar lá o sangue no cordeiro nas portas, para que quando o anjo passasse, eles fossem libertos, eles fossem livres, eles não fossem mortos. Ali também era a figura do cordeiro. O Cordeiro de Deus, ele estava no momento que João Batista estava batizando aquelas pessoas, e estava batizando, e de repente ele olhou e falou: olha lá quem vem, é aquele que eu não sou digno nem de amarrar sandálias. Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro. O Cordeiro é aquele que foi morto e foi mudo para o Calvário, por mim e por você. Ele foi mudo como um cordeiro. E esse cordeiro também, amado, ele está no Apocalipse. Quando chegaram e fala quem é digno de abrir os 7 selos. Abrir o livro e desatar os 7 selos. E eles dizem, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro que Deus proveu na minha e na sua vida. Amém? Amados, no Calvário houve o livramento do Senhor e a substituição do sacrifício. Nós vemos aqui, continuando lendo, no 10, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o moço, nem lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então levantou seus olhos e travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Aleluia! Glória a Deus, porque o Deus proveu no monte do Senhor. Ele proveu um cordeiro para mim e para você. Ele substituiu, ele sabia que aquele lugar na cruz era meu e seu, mas ele diz, eu vou prover o cordeiro que ia morrer no meu lugar, aquele cordeiro que levou sobre si todos os pecados, toda a nossa enfermidade foi colocado sobre ele. E Deus proveu para si um cordeiro, e para nós. Por isso que você está aqui hoje, por isso que eu estou aqui hoje, amado, porque o Senhor um dia nos amou. Ele não poupou nem seu próprio filho. Ele não quis o filho de Abraão, como ele também não quer o seu. Ele só quer o nosso coração. Mas ele entregou seu filho para que nós pudéssemos estar com ele para sempre. O evangelho é loucura para os homens. O evangelho é loucura para aqueles que não têm o espírito da verdade. Mas eu e você, nós cremos nessa palavra, nessa promessa. E da mesma forma, amado, que me deixa o coração cheio, é porque as profecias, o profético, tudo que Deus faz é perfeito.
E da mesma forma que ele estava escrevendo ali, que ele ia prover o cordeiro, que um filho ia ser morto, mas ele que voltaria, ele ressuscitaria, da mesma forma, nós cremos que ele diz, eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar morada para vocês, e um dia eu volto para te buscar, um dia eu volto para arrebatar a minha igreja. Então nós temos a certeza que eu e você vamos morar assim com ele na eternidade. Porque tudo que foi prometido foi cumprido. Tudo que foi escrito e estava lá foi cumprido. Se realizou, se cumpriu. E agora o que falta para nós é o quê? É a vinda do nosso Senhor. E você sabe que Ele virá. Você crê que Ele virá. Não é uma forma de se Ele vai vir. É uma forma de quando Ele vai vir. É quando Ele vai vir. Então que nós estejamos preparados. Que nós estejamos com o meu coração. Amado, você não sabe como eu fico quando a gente vê a igreja assim, tomada pelo Espírito. E eu fico imaginando como é o coração do Pai, então. Então acho que hoje ele estava do céu dizendo, olha como valeu a pena entregar meu filho. Por esse povo, por essa igreja. E ele vai fazer muito mais, amado. Ele quer continuar fazendo na nossa vida. Amados, depois que Abraão teve ali seu filho, nós vemos que a descendência foi formada. O povo de Israel foi formado. Veio Abraão, Isaac, Jacó, as tribos. Naquela época, Abraão ainda vivia na subjetividade. Não tinha lei, não tinha Moisés, não existia o povo ainda. Mas ele creu contra todas as chances, contra toda circunstância, contra tudo aquilo que parecia contra, ele creu. Imagine nós que já temos tudo revelado, porque nós vivemos no tempo da graça revelada. A palavra já foi revelada, tudo aquilo hoje nos é revelado. Se ele teve fé lá, muito mais nós podemos ter hoje. Não há nada que você possa dizer que não vai acontecer, que não pode acontecer. Estou falando dentro das promessas do Senhor, amém? Dentro da palavra, dentro daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então que você possa, amado, verdadeiramente se perguntar, onde está o Cordeiro? Nós sabemos que Deus já proveu. No monte do Senhor, Deus proveu para si um Cordeiro. Mas onde está o Cordeiro na sua vida, na minha vida? Será que ele tem tomado parte? Será que ele tem sido o principal? É tempo da gente sacrificar um pouco mais, entregar um pouco mais. É tempo da gente entender, Senhor, o que eu tenho feito não é nada. Se a gente parar para pensar, Abraão vai falar, mas eu não vivo naquela época, não tem nada. Mas nós podemos entregar um pouco mais. Glória a Deus. Às vezes a gente fala, as pessoas ficam, acho que vocês estão pensando no seu Isaac, só pode. E são mais de um. Amém? Deus quer fazer coisas grandes, amada. Esse ano começou com grandes promessas. O apóstolo tem pregado que é um ano que o Senhor vai trazer algo novo. É um ano que o Senhor vai começar a fazer coisas novas. Deus tem levantado o seu povo para algo diferente. Deus tem levantado o povo para que a gente realmente tome posição como servos de Jesus. Como herdeiros, sacerdotes. Aqueles que vão fazer a diferença nessa terra. Aqueles que vão fazer a diferença onde a gente andar. Toda aquela geração, tudo aquilo que Abraão passou, foi gerada uma promessa, uma herança. E nós temos isso em nós. Nós temos direito a essa promessa. O apóstolo já pregou aqui sobre isso. Nós somos herdeiros de todas essas promessas. Em Cristo Jesus, que foi o Cordeiro sacrificado. Amados, feche teus olhos. Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que tudo pode. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que entregou seu próprio Filho um dia na cruz do Calvário
A palavra diz, Senhor, que o Senhor não poupou nem o seu próprio Filho para nos dar a salvação, para nos dar, Senhor, a vida eterna. E nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui, cada um de nós, Pai, querendo fazer um pouco mais. Ô Espírito Santo, que o Senhor venha a mostrar, Senhor, que o Senhor venha mostrar, Senhor, vai revelar, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós. Nós sabemos que muitas vezes nós temos entregue muito pouco. Muitas vezes nós entregamos porque nós não sabemos. Outras vezes nós não entregamos porque está difícil. Outras vezes nós não entregamos, Pai, porque nós não temos força. Mas que nessa manhã o Senhor venha revelar, o Senhor venha trazer, Pai, o Senhor venha fortificar, o Senhor venha Senhor, capacitar, que o Senhor comece a mudar, Pai, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer livramento, que o Senhor venha trazer, Senhor, restauração, Pai. Oh, Pai, começa a agir na nossa vida. Que cada um de nós, Pai, possamos ser verdadeiramente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Pai, que cada um de nós possa levantar a cada dia e dizer: o Senhor proveu um cordeiro no monte do Senhor. O Senhor já fez tudo o que podia fazer por mim. Agora só depende de mim. E a cada manhã nós possamos levantar, marchando e dizendo: só o Senhor é Deus. Oh, amado, eu oro para que o Senhor venha se revelar a ti de uma maneira maior. E eu creio que com esse jejum, cada um daquele que fez o jejum vai estar recebendo de Deus. Mas aqueles também que não fizeram, não fica triste, porque o Senhor derrama a bênção sobre todos. Da mesma forma, então aquilo que o Senhor tem preparado para esse povo, continue clamando, continue buscando, porque Ele é fiel e justo para completar a obra. Ele vai completar a obra, amado. Não tema. E como foi falado aqui nessa manhã, eu quero entregar para você, amado. Saiba que a promessa de Deus para a sua vida, Ele fala muito forte no meu coração de novo. Ele tem promessa na sua vida. Tem gente que está duvidando, tem gente que está querendo dar jeitinho, tem gente que está querendo usar como eles, de forçar a bênção. O Senhor fala: aguarde, confie em Deus e verás o poder de Deus na sua vida. Continue confiando, porque não é com mão de homem, não é através de homem, não é através de jeitinho, não é através de terceiros que Deus vai agir na tua vida. Ele vai ser na sua vida quando você menos espera. E da maneira dele, você vai poder olhar e dizer: Senhor, só o Senhor é Deus. Porque Ele proveu para si o cordeiro. E Ele proveu na minha e na sua vida, amado, por amor de nós. Que amor é esse? Que amor é esse? De poder entregar seu próprio filho. Você faria isso? A gente não abre mão quase nada. Então que a gente possa dar um aplauso, uma palma ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Mas Ele fez aquilo que era necessário para que eu e você um dia pudéssemos estender a nossa mão e agradecer. Foi na cruz do Calvário. Existe um corinho que diz: foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Então foi naquele dia. Amados, o próprio Filho se entregou, porque nem a morte poderia tomar. Você sabia? Nem a morte tinha o poder sobre Jesus. Mas Ele um dia, Ele se entregou porque Ele quis. A morte não tinha poder. Por isso que diz: onde está a morte, o teu aguilhão? A morte não tinha poder sobre Ele. E Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque Ele se entregou. Ele se entregou. Não foi a morte, não foi ninguém. Ele se entregou. E Ele disse ao Pai: está tudo consumado. Está tudo consumado. Então, amados, Deus proveu para si um cordeiro no monte do Senhor. Então que Deus te abençoe.
e que você saiba onde está o Cordeiro na minha e na sua vida. Amém? Deus abençoe, amém.